bem-vinda a mais um podcast terapêutico do Viva Mais Feliz. Eu sou Glória Urizar e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre amor próprio. E por que é tão importante desenvolver o amor próprio? Porque é algo que nos permite entender que a nossa felicidade está nas nossas próprias mãos e que, sendo o nosso bem mais precioso, não pode ser submetido em hipótese alguma ao controle dos outros. É o amor próprio que nos faz abrir mão de tudo aquilo que não nos faz bem e que não nos ajuda a crescer. O que será que existe na sua vida, que acontece na sua vida, que não te faz bem, que não te ajuda a crescer? O primeiro passo é a autoaceitação, reconhecer que precisa se amar mais, se valorizar, exercer esse amor para o seu próprio bem e de todas as pessoas que vivem à sua volta, para os seus especiais, para a sua família, para as pessoas que você convive. Então agora se aceite como você é, tendo a vida que você tem, com as condições que lhe estão disponíveis hoje. Mas lembre-se, se aceitar não é se conformar e continuar parada. Se aceitar é parar de lutar contra, parar de se vitimizar e ir em busca da mudança. Tome 100% da responsabilidade por tudo que já aconteceu com você, porque você é e você tem tudo aquilo que você mesma criou, sozinha. E se você criou tudo isso, você também pode consertar, melhorar. Então, além de só de me ouvir aqui, faça também o Ho'oponopono. Limpe as memórias, limpe os sentimentos que surgirem nas reflexões que você faz depois que você me ouve. E agora, depois dessa pequena dura que eu te dei, você ainda está disposta a começar a aprender a se amar? Se a resposta for sim, continue comigo. Mas se a resposta for não, nem precisa me ouvir mais, desista. Porque a mudança ela só acontece para quem de fato está disposta a sair da zona de conforto, a se olhar, a ter novas atitudes, novos pensamentos, para quem está disposta a parar de ser vítima, de reclamar. Enquanto reprogramadora mental, eu entendi que seria muito mais fácil para a mente se nós desenvolvêssemos o amor próprio em 4 níveis. Pois geralmente quando nós falamos sobre esse assunto, já vem à cabeça o fato de cuidar da aparência, de se sentir mais bonita, ou de estar em relacionamentos amorosos mais satisfatórios. Mas o amor próprio ele envolve muito mais. O amor próprio ele acaba influenciando, interferindo, sendo importante em todos os pilares da nossa vida. Para o bem também, não só dos nossos relacionamentos, mas também para o bem da nossa saúde, para o bem da nossa vida profissional, da nossa vida financeira, da nossa vida social. Os níveis que seriam ideais trabalharmos o amor próprio seria o nível mental, o nível emocional, o nível espiritual e o nível físico. Primeiro vamos tratar do nível mental. Você já parou para observar os seus pensamentos? Na maior parte do tempo eles são positivos ou negativos? Você fica pensando nos ganhos que você teve, nas coisas que você deseja fazer, você pensa em soluções, ou você fica o tempo todo, de repente, pensando no que não deu certo, remoendo o passado, ou já se armando, para dar respostas futuras, fica pensando nas situações negativas que podem acontecer. Você é daquelas que ficam o tempo todo pensando em como as coisas podem não dar certo? Quando algo acontece de maneira que você não gostaria, que você não esperava,
Você consegue focar de imediato nas soluções ou primeiro você se descabela, chora, cria o caos na sua mente, pensa em todas as tragédias, no quanto as coisas são difíceis para você? E os pensamentos que você tem sobre você? Qual a maneira que você se trata? Você se trata como a sua melhor amiga? Procura se motivar, se acolher, se estimular? Você se aceita, assim como aceita e ama a sua melhor amiga, assim como ela é, com todas as suas qualidades e pontos a serem melhorados? Ou você fica o tempo todo fazendo o favor de se lembrar das suas fraquezas, dos seus insucessos? Você se encoraja a continuar nos dias que está para baixo, ressaltando os seus pontos positivos? A maneira como o mundo lá fora funciona, por vezes, nos traz muitas cobranças e julgamentos. E nós acabamos fazendo isso, com a gente mesmo o tempo todo. A gente se julga, a gente se cobra, a gente se critica. A maneira como você pensa e concebe o mundo e a vida é que vão fazer com que você crie a sua realidade. Essa forma como você pensa, e concebe o mundo e a vida, lhe ajudam a promover harmonia, leveza e alegria para a sua vida? As crenças que você tem sobre você mesma podem te fazer ir para o próximo nível ou podem te limitar? Pois nós agimos de acordo com o que nós acreditamos. Então, se eu acredito que eu sou uma pessoa irritada, eu sempre agirei como uma pessoa irritada. Se eu acredito que eu sou incapaz, eu sempre serei incapaz de fazer qualquer coisa. Se eu acredito que tudo é difícil para mim, tudo sempre será difícil mesmo. Se eu penso que está difícil conseguir um emprego novo por causa da situação da pandemia, da economia, será difícil mesmo. Os nossos pensamentos geram sentimentos e são esses sentimentos que geram nossa frequência vibracional. Eu entro em ressonância com a realidade que está de acordo com a minha vibração. Então, pensamentos negativos, realidade negativa o tempo todo. E para aprofundar todo esse trabalho, busque quais as crenças que você tem que são negativas, que te atrapalham. Por exemplo, eu acreditei durante muitos anos que era impossível as pessoas gostarem de mim. Achava que ninguém, nem minha família, nem amigos, nem um relacionamento amoroso, porque eu também acreditava que não tinha nada de interessante, que era chata. Isso mesmo, eu acreditava que eu era chata e senti orgulho em dizer isso. Mas agora me diga uma coisa, como você vem alimentando a sua mente? Você está fazendo da forma que eu fiz, reforçando as suas crenças negativas? Como você alimenta a sua mente faz toda a diferença na formação das suas crenças. Eu tinha essas crenças limitantes porque eu não alimentava a minha mente com coisas positivas. Eu lia muito romance, cheio de problemas, de traição, pessoas más. Estudava apenas coisas técnicas, nada de desenvolvimento humano. Convivia com pessoas extremamente negativas e as conversas eram sempre sobre problemas. Eu nunca tinha tempo para ler outra coisa, para assistir vídeos instrutivos, enriquecedores, para fazer um curso, para meditar, para fazer o Ho'oponopono ou uma oração. Eu fiz um grupo no Telegram e eu fiz o convite para uma pessoa do grupo participar. Essa pessoa sempre me chama nas redes sociais, via direct, sempre me conta as histórias que acontecem na vida dela e sempre me diz assim que o seu maior sonho é mudar de vida, ser feliz, mas que no momento ela não pode pagar pela ajuda profissional. Porém, quando ela recebeu o meu convite, ela simplesmente me disse que não poderia participar porque não tinha o aplicativo do Telegram e que não iria baixar porque o celular dela já estava lotado de aplicativos. Então você percebe como nós não priorizamos alimentar a nossa mente do que é bom? Não priorizamos alimentar o nosso espiritual,
não priorizamos o nosso desenvolvimento pessoal? Então, enquanto você não priorizar cuidar da sua mente mais do que qualquer outra coisa na sua vida, nenhuma mudança positiva acontecerá. Tem um experimento que eu sempre gosto de usar de exemplo, talvez já tenha até utilizado em algum outro episódio, que fala de um grupo de pessoas idosas que foram colocadas em um spa por alguns dias e eles foram tratados, né, exatamente como se eles tivessem 20 anos a menos. E esses idosos, quando eles entraram para essa experiência, né, para passar esses dias nesse spa, com essa nova rotina, com esse novo tratamento, eram pessoas que já estavam muito cansadas, doentes, todos tomavam muitos remédios e essas pessoas submetidas, né, a essa experiência de serem tratadas como se tivessem 20 anos a menos, essa experiência fez com que no final essas pessoas saíssem, né, no final da experiência elas saíssem desse spa de uma maneira totalmente diferente. Então muitas dores que eles sentiam já nem sentiam mais. Alguns que entraram, né, até com uma postura curvada, saíram eretos, com uma aparência de muito mais jovem. Por quê? Porque nesses dias a mente dessas pessoas foi alimentada com o positivo, né, com alegria, com amor e não mais, né, com uma realidade de pessoas que estavam doentes, né, que já estavam no fim da vida. Então a nossa mente ela passa comandos para o nosso corpo e o nosso corpo ele produz substâncias químicas para o nosso organismo de acordo com esses comandos que a nossa mente dá. Então se nós alimentamos a mente de maneira positiva, os comandos são positivos e consequentemente o nosso corpo ele vai produzir substâncias químicas que vão nos impulsionar a ir além. Sabe, ter mais facilidade, mais leveza e mais clareza para conquistar tudo o que nós desejamos. Então, iniciar o desenvolvimento do amor próprio é algo tão importante, né, que fica aqui esse exemplo, né, dessa história dessas pessoas idosas que foram pro spa. O segundo nível a ser trabalhado é o nível emocional. As nossas emoções dizem muito a respeito de nós. Então, como você se relaciona emocionalmente consigo mesmo? Você se permite construir o afeto com você e com os outros também? Você sempre foca no seu melhor e no melhor dos outros? Perceba que, novamente, isso não significa ignorar, sabe, as emoções negativas, os pontos fracos, mas saber lidar com essas emoções, sabe, valorizar, né, essas emoções. O nosso amor por nós mesmos deve ser incondicional. Da mesma forma que nós amamos os nossos especiais, né, sabemos que eles possuem defeitos, pontos onde nós não concordamos, mas nós os amamos da mesma forma. Assim deve ser nossa atitude para conosco mesmo. Os nossos defeitos, os nossos erros do passado não devem nos desmerecer, nos denegrir, criar em nós, né, emoções que vão fazer com que a gente fique o tempo todo para baixo, o tempo todo se sentindo incapaz, o tempo todo se sentindo como se nessa vida nada para nós pudesse funcionar, dar certo. É importante a gente sempre se lembrar que sempre haverá oportunidade de melhorar qualquer situação, né? Qualquer ponto fraco que a gente tenha, qualquer atitude. Então tenha carinho com você, desenvolva uma relação de respeito, sem julgamento e sem críticas.
Você é aquela pessoa que vive com medo de sofrer, de se decepcionar, de se sentir rejeitada em suas relações? Você foge de situações em que pode se sentir assim? Geralmente nós fugimos das nossas emoções negativas, mas exercitar, o nosso contato com as nossas emoções negativas, que ficaram acumuladas ali dentro de nós, e é extremamente importante. Por quê? Para que a gente possa aprender, sabe? Entender o que está por trás de cada emoção negativa. A nossa cura depende desse contato com essas emoções negativas. Então, fugir das nossas emoções negativas não curam as nossas feridas. Eu só supero, eu só venço aquilo que eu enfrento. Então, evitar a dor, na verdade, é uma ilusão. É prolongar a dor e tornar a ferida ainda maior. Então, se permita sentir todas as emoções negativas sem se entregar, procurando aprender a lidar com elas. O Ho Oponopono diz que nós devemos ver as nossas emoções negativas como uma oportunidade de limpeza. Então, portanto, nós devemos ser gratas a essas emoções, porque assim nós sabemos o que precisa ser limpo. E se assim não fosse, nós nunca saberíamos. Você vai ver que muitos dos motivos que trouxeram dores para as nossas vidas nem são reais. Eu vou citar um atendimento que eu fiz, vou dar um exemplo de uma pessoa que nós vamos chamar de Maria. Então a Maria, ela tinha um sentimento de abandono muito grande por parte da mãe. Ela se sentia abandonada pela mãe, porém isso nunca tinha acontecido de fato. A mãe sempre esteve presente em sua vida, se dedicou, se preocupou, foi carinhosa, amiga. Mas no atendimento nós descobrimos uma situação onde essa mãe teve um problema no seu carro. Estava na estrada, ela ficou incomunicável e não conseguia chegar a tempo de pegar a filha na escola. A escola tentou entrar em contato, também com o pai, que também estava em viagem, incomunicável, e sem ter outra pessoa para ligar, uma funcionária da escola ficou com essa criança até muito tarde da noite. Ou seja, essa pessoa ela nunca foi abandonada, mas ela passou por essa situação que para ela foi muito forte. Então ela não sofreu o abandono, mas a sensação de abandono ficou gravada em seu subconsciente por causa desse episódio. Então perceba, todo sentimento desagradável sinaliza algo que precisa ser aprendido, curado, melhorado. A dor, ela não foi feita, para a gente conviver com ela, mas sim para sinalizar onde precisa ser curado. O terceiro nível a ser trabalhado é o nível espiritual. Esse nível ele nos ajuda a nos conectar com a infinitude do universo, equilibrando o nosso foco, que hoje se encontra muito na realidade individual e material. Nós vivemos o tempo todo preocupadas com o que nós precisamos comprar, com o dinheiro que gostaríamos de ter, com a casa, com o carro, com a viagem de férias, com a roupa, com a bolsa e o sapato, Cuidar do nosso amor próprio a nível espiritual nos permite alcançar uma vivência do coletivo, universal e sutil. Então, viver a nossa espiritualidade nos aproxima de quem realmente somos de fato. Então, como está a sua busca pela sua evolução pessoal e espiritual? Você desenvolve seus aspectos mais sutis buscando experiências e conhecimentos que lhe permitem vivenciar uma conexão mais profunda consigo mesma e com tudo que existe? Então perceba que o espiritual ele vai além das religiões, que representam apenas um caminho, para trabalhar o espiritual. Nós podemos encontrar o nosso próprio caminho. Você tem uma prática constante, de algum tipo de meditação ou de oração? Como está a sua intuição? Você sabe ouvi-la? Como está seu contato com a natureza? Você tira momentos para contemplá-la? Procure conduzir o seu caminho de cuidado consigo mesma com paciência, com acolhimento. Nós somos seres espirituais,
porém nós nos comportamos como se fôssemos apenas matéria. Nós tentamos resolver todos os nossos desafios sempre com nossas próprias forças, sempre buscando o externo. Raramente tomamos a consciência de que, como somos seres espirituais, a primeira coisa a se fazer é buscar a conexão com a força maior, silenciar, ouvir a intuição, que é a fonte mais segura e eficaz para se comunicar com o Criador. Transitando pelas redes sociais, às vezes eu até acho engraçado o número de pessoas buscando ajuda espiritual para conseguir coisas materiais, sem ao menos lembrar, ou às vezes até sem ter o conhecimento de que é um ser espiritual e que isso faz parte da vida de todos. Nós somos seres integrais, somos mente, corpo e espírito, e nós buscamos geralmente lá fora o que na verdade está dentro. Então trabalhe isso em você. Não tem como se amar sem compreender que a espiritualidade faz parte, que você não precisa do outro para se conectar com o Criador. O quarto nível a ser trabalhado para desenvolver o amor próprio, no caso aqui com o Ho'oponopono, é o nível físico. Afinal, o nosso corpo é o nosso veículo nesse mundo. É a ferramenta mais importante para essa vida, porque sem esse corpo, não há vida nesse mundo. A limpeza de memórias a nível físico é sobre o seu relacionamento com o seu corpo. Gostar do que vê também faz parte da construção do amor próprio. É necessário existir um bom relacionamento entre você e o seu corpo. Já parou para pensar? Quantas coisas incríveis você viveu e vive todos os dias graças ao seu corpo? Você tem o hábito de agradecer seu corpo por tudo isso? Você conversa e também ouve o seu corpo? Sabia que o mesmo cuidado que tem com um filho ou com alguma pessoa especial para você deve ser o mesmo com o seu corpo? Você costuma cuidar da sua alimentação? É importante você observar a qualidade, a quantidade, procurando perceber o que de fato é saudável para você. Os alimentos, eles interferem diretamente na nossa energia. Então não busque somente informações externas sobre o que é certo e errado quanto à alimentação. Desenvolva sua própria percepção do que é saudável para si. O ideal é desenvolver uma relação com os alimentos, não apenas engolindo a comida, mas aprendendo realmente a valorizá-la e saboreá-la por tudo que ela representa. Agora me diga, como você cuida da sua beleza, da sua estética? Você procura ter cuidado e carinho com seus cabelos, com a sua pele, com as suas roupas? Você procura se exercitar? Como você cuida do ambiente da sua casa, ou seu espaço pessoal, do seu trabalho? Você demonstra cuidado e zelo com a beleza, conforto, praticidade e integridade da decoração e dos utensílios? Saber dar valor e ter uma relação de cuidado e carinho com sua casa também é um cuidado consigo mesmo, pois ela acaba representando uma extensão de si mesmo. Então procure deixar tudo acolhedor e agradável para você. Como está o seu sono? A qualidade e quantidade do sono estão suficientes? Perceba que o sono afeta e ao mesmo tempo é afetado por outros fatores. Quando não temos um sono reparador, tudo parece ficar mais pesado e difícil. A falta dele afeta de maneira mais imediata ou em médio e longo prazo a nossa saúde. Qual a qualidade de meus hábitos e estilo de vida de maneira geral? Seu estilo de vida favorece os itens anteriores? Como poderia promover pequenas mudanças aos poucos que lhe permitam melhorar cada vez mais? Um exemplo que eu gosto sempre de utilizar é o exemplo de pessoas que às vezes possuem muita dificuldade para emagrecer, Até cuidam da alimentação, fazem atividade física, porém não fazem isso por amor ao corpo, sentem raiva do corpo que têm, não se relacionam com o próprio corpo. Por isso, emagrecer é uma missão quase que impossível para muitas pessoas.
O amor constrói, fortalece, traz mudanças. Já viram a experiência do copo d'água que o Masaru Emoto fez? Ele pegou 2 copos de água. Por um copo foram ditas palavras duras, negativas, com raiva, críticas. No outro copo, somente palavras positivas, com amor, com carinho, com alegria, com gratidão. Depois, ambas as águas passaram por análise microscópica e foi constatado que a estrutura molecular da água se modifica com as palavras. A foto do experimento pode até ser vista na internet. Então, o nosso corpo é, na sua maior parte, composta por água. Então, cada vez que nós expomos ele ao negativo, estamos modificando também a estrutura das moléculas presentes em nosso corpo. Agora eu quero te convidar para que você faça uma análise. Como anda a sua vida, Depois de tudo que eu citei acima, de tudo que eu falei até agora sobre os 4 níveis, você sempre prioriza todo mundo e se coloca no último lugar da fila? Você sente medo do futuro, sofre com ansiedade? Você está cansada da vida que você tem? Tem sentimento de vazio, de tristeza? Você não consegue mais ver o lado bom das coisas? O sentimento de culpa te acompanha? Você sofre com o passado? Vive relacionamentos ruins? Ou está estagnada profissionalmente e financeiramente? Você se sente incapaz de mudar a sua história sozinha? Independente da situação que você se encontra hoje, a base para de fato mudar a sua história sempre será o amor próprio. Todos esses sintomas que eu citei são resultados de memórias negativas do seu subconsciente que fazem com que você viva ciclos viciosos. São padrões de pensamentos e comportamentos que se repetem e causam tantos problemas para a sua vida. Baseando-se na minha própria história e nas centenas de histórias das pessoas que já atendi, eu criei a jornada de 30 dias Recupere o Amor Próprio com o Ho Oponopono. Como reprogramadora mental, eu compreendi que através do Ho Oponopono, que é uma técnica tão poderosa e conhecida no mundo todo, seria possível fazer a limpeza das memórias do subconsciente e também a reprogramação mental, a fim de trocar a programação negativa por uma positiva, te capacitando então a fazer as mudanças da sua vida, podendo assim viver relacionamentos saudáveis, se sentir mais feliz e capaz de realizar todos os seus sonhos profissionais e financeiros. Eu montei um cronograma de prática do Ho Oponopono para 30 dias. Essa prática ela vai ser feita através de áudios de meditação guiada, com a técnica do Ho Oponopono e exercício de indução consciente para você reprogramar a sua mente. Então, será um áudio pela manhã, outro em torno de 10 a 15 minutos, outro áudio para o período da noite, e onde a cada semana será trabalhada a limpeza e reprogramação a um nível, dos níveis que eu citei acima, mental, emocional, espiritual e físico. O programa também é composto por um caderno de exercícios para que você possa expandir ainda mais a sua consciência, acelerar e potencializar o seu processo. Logo nos primeiros dias de prática, você vai perceber então o aumento do seu equilíbrio interno, mais autoestima e amor próprio, mais tranquilidade e serenidade, um fortalecimento mental, emocional e energético, mais clareza e facilidade na tomada de decisões, um aumento da sua disposição e ânimo e, consequentemente, um fortalecimento da sua conexão com o Criador. E a única maneira pela qual tudo isso pode não funcionar, não dar certo, é se você não participar da jornada. Então vamos lá, vem comigo. Aí na descrição tem um link de um grupo onde você vai poder encontrar muito mais informações sobre a jornada. Eu vejo você lá no grupo.